Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a nossa convidada é a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, Elke Andrade. Seja muito bem-vinda, é um prazer receber a senhora aqui. Bom dia, é um prazer nosso poder ter esse espaço para estar falando um pouco do nosso Ministério Público de Contas aqui hoje com vocês. É o que muita gente não conhece, né? O trabalho do Tribunal de Contas, que é um órgão fiscalizador dos municípios mineiros e também do Estado. Diante disso, eu pergunto para a senhora, qual é o papel do Ministério Público de Contas dentro da estrutura do TSE? TCE, desculpe. Na verdade, o Ministério Público de Contas é um ramo especializado do Ministério Público. Ele tem a sua extração constitucional e ele atua junto ao Tribunal de Contas. Portanto, as matérias de competência do Tribunal de Contas são também aquelas nas quais o Ministério Público de Contas tem a sua atuação. E diante disso, eu pergunto para a senhora, quais são os maiores desafios que o Ministério Público de Contas encontra hoje, diante até do cenário que nós vivemos de crise nos municípios, de crise nos estados? Imagino que os casos devem se proliferar. Sim, são tempos complexos, né? Complexidade de toda a ordem, dificuldade financeira e econômica, sobretudo do Estado de Minas Gerais. E o Ministério Público de Contas, ele precisa atuar em todos os processos que tramitam perante o Tribunal de Contas, mediante a expedição de pareceres. E, além disso, ele tem uma atuação própria, finalística, que são as nossas investigações. O Ministério Público de Contas recebe diariamente um sem número de denúncias, né? Que nós temos canais abertos para isso e diante disso instaura os seus procedimentos preparatórios, os seus inquéritos que vão dar curso a representações que serão interpostas perante o próprio Tribunal de Contas. E quais são as denúncias mais comuns que vocês recebem atualmente no Ministério Público de Contas, doutora Elke? A matéria mais preponderante que chega para o Ministério Público de Contas por meio das denúncias dos cidadãos dizem respeito à matéria de licitações e contratos e também a contratação de pessoal. E como estão os andamentos dessas denúncias? Olha, na verdade, a tramitação interna, é claro que cada caso depende da sua complexidade, né? Que vai depender de uma instrução diferente, mas nós temos um prazo que é bastante razoável, que varia de 30 a 60 dias no máximo, a instrução média de cada um desses procedimentos, e aí nós preparamos as representações que são interpostas perante o Tribunal de Contas e lá então vai ter o tempo de tramitação do processo no próprio tribunal, que é um pouco mais extenso. Como é que é o recebimento da denúncia, doutora Elke? Quem está nos ouvindo agora, está nos assistindo pela nossa live, por exemplo, o cidadão que tem uma denúncia, acredita que está acontecendo alguma coisa errada na cidade dele, por exemplo, ele pode procurar o Ministério Público de Contas, e como é que ele deve fazer, como é que ele deve agir? Com certeza, ele pode acessar o nosso site, que é o www.mpc.mg.gov.br, e lá tem os canais que ele pode utilizar para poder estar fazendo o encaminhamento dessas denúncias. E-mail, fale conosco, está tudo lá discriminado. Vamos repetir o site para quem está nos ouvindo e não deu conta de anotar? www.mpc.mg.gov.br. Doutora Elke, essa semana uma das notícias, né, que mais geraram repercussões tem a ver com o Ministério Público, que está investigando o ex-presidente do TCE de Minas Gerais, que é o Cláudio Terrão, por um suposto gasto concurso no exterior. Como é que o TCE tem se posicionado em relação a esse caso? Olha, o TCE ainda não se posicionou, mas o Ministério Público de Contas inaugurou uma investigação para poder fazer a apuração dessa irregularidade, e essa investigação está sob a responsabilidade do procurador Gladson Santo Massaria, que é quem pode dar os detalhes, porque em razão da nossa independência funcional, cada procurador ele tem os seus próprios casos e deve dar curso a eles até o final. E existe um prazo para que essa investigação ela esteja devidamente concluída no caso envolvendo o ex-presidente Cláudio Terrão? Olha, como eu disse a vocês, nós temos um prazo médio para o transcurso, né, dessas investigações, que é o tempo que se gasta para instruí-las, né, documentalmente, com documentos que são requisitados, com oitivas, às vezes de pessoas, e varia mais ou menos de 30, como eu disse, a 60 dias. Então, logo concluído o trabalho, aí as ações pertinentes vão ser
adotadas, seja perante o Tribunal de Contas, seja perante o Ministério Público Comum, a quem compete a atuação nas outras esferas que extrapolam a nossa órbita de competência e do próprio Tribunal de Contas, que é a esfera civil ou criminal. Eu perguntei para a senhora agora há pouco sobre a situação do cidadão que desconfia, que tem uma denúncia de que algo está acontecendo de errado no município dele. E tem um outro lado dessa história também, doutora El, que muitas vezes que os pequenos municípios, eles muitas vezes não têm uma estrutura considerável de gestão pública. E às vezes, e já vi casos assim na minha experiência jornalística, de prefeitos que cometeram alguns atos, muitas vezes não por maldade de cometer o ato, mas até por falta de experiência em gestão, por falta de pessoal qualificado para poder atender as demandas da gestão pública. E aí eu pergunto para a senhora, o Ministério Público de Contas, ele também trabalha numa esfera educativa desses gestores municipais, sobretudo aqueles que enfrentam essa maior dificuldade de estruturação? Sem dúvida, tem sido uma prioridade do Ministério Público de Contas se colocar como parceiro dos nossos jurisdicionados, porque, como você bem disse, a maior parte das irregularidades que nós constatamos, elas não advêm da má-fé. Existe, evidentemente, aquela margem, né, de corrupção, de má-fé de alguns gestores, mas a grande esmagadora maioria das irregularidades que nós apuramos, elas advêm deste fato que você acabou de mencionar, falta de estrutura, de assessoria adequada dos gestores, que tem que dar conta de uma legislação complexa para atender, né? Nós da área de fiscalização, às vezes, temos dificuldade, tamanha complexidade, né, de lidarmos com essa pleiade, com essa gama de leis. Então, isso para o gestor público realmente às vezes se torna bastante complicado. Então, nós temos nos colocado de forma bem aberta ao gestor para poder apoiá-lo e orientá-lo no que for possível. A senhora assumiu recentemente o comando da entidade nacional, né, dos procuradores dos Ministérios Públicos de Contas Brasil afora. Qual que é o grande desafio? É unificar o trabalho? É para padronizar procedimentos? O que a senhora apontaria de desafio? O nosso maior desafio atual é buscarmos a nossa autonomia financeira, porque o Ministério Público de Contas, ele vem avançando ao longo dos anos, já conseguimos, com a Constituição de 88, a nossa independência funcional. Hoje temos os mesmos direitos, prerrogativas, vedações dos membros do Ministério Público do Ministério Público Comum. Porém, ainda não temos a nossa autonomia financeira. O que quer dizer isso? Hoje nós dependemos, na grande maioria dos estados Brasil afora, dos tribunais de contas. O orçamento do Tribunal de Contas é que nos mantém. E o Tribunal de Contas é um fiscalizado do próprio Ministério Público de Contas, razão pela qual há um problema de incongruência sistêmica que faz com que o órgão fiscalizador dependa do seu fiscalizado. Então, esse é um passo que nós buscamos alcançar agora na nossa gestão, juntamente com a Ampicom, que é a Associação dos Membros do Ministério Público de Contas. Doutora El, que nós estamos caminhando já para o fim do Café com Política, mas antes a gente tem o quadro Bate Pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas também objetivas. Vamos começar então. Atividades do TCE e do Ministério Público de Contas precisam ser popularizadas? Com certeza. É um núcleo de matérias que trabalha com as contas públicas, despesas e receitas, razão pela qual precisamos inserir o quanto possível o cidadão nesses processos. Crise econômica dos municípios. Olha, isso tem sido um grande problema que tem sido enfrentado, né, pelos municípios com a ausência e atraso de repasses, mas essa solução também já vem com a intervenção e a parceria de todas as instituições envolvidas, sendo minimizada para podermos tentar solucionar isso da melhor maneira, a menos afetar o cidadão, que é o último, né, destinatário de toda essa ação do Estado. Eles, os municípios, precisam evoluir quanto em gestão? Muito, eu diria, muito ainda. A questão da gestão pública, ela está muito incipiente, sobretudo nos municípios de menor porte. Crise econômica do Estado. Olha, hoje a crise econômica do Estado é algo que assola, né, e atinge todas as instituições de uma maneira geral e, portanto, os órgãos, eles precisam agora trabalhar em parceria, somar esforços e expertise para dar conta de vencê-la. Transparência nas contas públicas. Essencial. É um pilar que tem que ser trabalhado de uma maneira ampla por todas as instituições, porque ali vai estar
na minha visão, uma possibilidade de nós estarmos vencendo os problemas que enfrentamos hoje. Trabalho do Ministério Público de Contas. Muito relevante, essencial hoje para a sociedade, porque, como eu disse, ele é um fiscal, são os olhos, né, da população trabalhando para a efetividade de políticas públicas, que é o que, em última análise, vai dar melhor qualidade de vida para o cidadão. Muito bem, nós conversamos com Elke Andrade, ela que é a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, foi a nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Foi um prazer recebê-la. Muito obrigado pela entrevista. Prazer nosso, muito obrigada por estar aqui com vocês.